A instituição dos diáconos. É isso que nós vamos ler no capítulo 6 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que começa assim. Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-os, o arrebataram, levando-os ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o que temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém? Então aqui foi a instituição dos diáconos. Como nós vimos, os discípulos, multiplicando seus discípulos, multiplicaram-se também as necessidades, multiplicaram-se também os serviços, as demandas aumentaram. E foi reclamado que as viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram que não era razoável, não era prudente que eles abandonassem o ministério da oração e da palavra e fossem servir às mesas. Então, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e alguns outros homens, para que cuidassem dessa parte, para que não ficassem desprovidas essas viúvas. E eles, como está no versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, à medida que a igreja foi crescendo, as necessidades foram surgindo, e com muita prudência, com muita oração, com muita orientação de Deus, foram se alinhando às situações, foram se colocando homens à frente para suprir todas as demandas, E hoje em dia também não é diferente. Hoje em dia tem muitas necessidades, a cada dia aparecem mais necessidades. É muito atual a necessidade de pessoas que saibam lidar com pessoas que têm alguma deficiência física, que têm alguma necessidade especial. Não é só receber a maioria das pessoas, a gente tem todo esse desafio, que é um desafio, a lidar com pessoas de várias necessidades. E a igreja tem crescido, e assim o Senhor tem capacitado homens e mulheres para atender essas demandas que estão surgindo, e vai continuar assim até o dia que Jesus voltar. E que eu e você, nós sejamos assim, instrumentos de Deus, disponíveis para que o Senhor use nessa grande obra que é a Igreja do Senhor. Deus abençoe sua vida, e até o capítulo 7, que nós vamos falar sobre a defesa de Estevão.